Boa tarde. Estamos dando início às nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos analisando, nos nossos últimos encontros, o livro Momentos de Paz e de Consciência. E hoje nós iremos abordar o tema consciência e caráter. Sempre lembrando que o objetivo maior desses nossos encontros é motivar a leitura do livro, facilitar a compreensão dessas obras que são da série psicológica e que muitas vezes ainda têm certa resistência da leitura por parte, inclusive, de muitos espíritas. Mas à medida em que nós abrimos observações, comentários, vai se tranquilizando, superando essa dificuldade. E lembrando sempre, você pode deixar registrada alguma dúvida, alguma pergunta, que posteriormente nós procuraremos atender. Então vamos iniciar o nosso estudo, fazendo um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. O livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, passagem da Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua ventura. Essa mensagem de Emmanuel, que traduz, na verdade, a essência das leis divinas, a essência que, por exemplo, é referida pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. De fato, se mesmo diante de dificuldades conseguimos erguer sentimentos de solidariedade, de ajuda a outras pessoas, e procuramos diminuir a dor e o sofrimento alheio, lembra aqui o grande missionário: a felicidade alheia te buscará onde estiveres. A outra frase, também atribuída a Emmanuel, que facilita ainda mais esse entendimento, é quando ele diz assim: o bem que semeares é teu advogado em qualquer parte. O bem que semeares em um lugar é teu advogado em qualquer parte. Então, é da lei de Deus que colhamos aquilo que plantamos, mais cedo ou mais tarde. Às vezes a colheita demora um pouco para surgir, mas não tenhamos qualquer dúvida. Insistamos no plantio do bem, que mais adiante a colheita será muito boa. Então vamos para o nosso tema consciência e caráter. As mensagens do livro Momento de Saúde e de Consciência são mensagens bem curtas, com parágrafos curtos, e que Joana procura abordar de uma forma leve esses temas. Nós iremos ver nos slides escolhidos para o estudo dessa tarde toda a preparação que ela vai trabalhando até trazer os subsídios que, de fato, associam consciência e caráter
no entendimento à luz da psicologia espírita. Vamos então para o nosso primeiro parágrafo. A eleição dos valores ético-morais e a identificação dos objetivos da vida, bem como a seleção das qualidades que estabeleceram os critérios formadores do ser, caracterizam o surgimento da consciência. É por isso que, em certas situações, onde alguém age de uma forma absolutamente instintiva, impensada, surge aquele conceito de se perguntar: mas tu não tens consciência não disso? Onde está a tua consciência? E, de fato, como Joana começa a analisar aqui, a consciência surge da eleição de valores éticos morais, né, da seleção das qualidades que estabelecem os critérios que vão formar o ser, que vão caracterizar o surgimento da consciência. Então, de fato, dentro dessa observação popularmente crítica, há um subsídio de realidade. Quando se age de forma instintiva, absolutamente impensada, a consciência está obliterada, está colocada de lado. A criatura humana deve preocupar-se, no bom sentido, com as emoções e acontecimentos positivos, de forma a guardar memórias que contribuam por estímulos para o próprio engrandecimento, para a harmonia pessoal. É o seguinte, meus amigos. Preocupar-se com as emoções e os acontecimentos positivos, para guardar boas memórias. Joana faz menção aqui, nessa colocação, ao fato de que todos nós trazemos um mar de conflitos, de desequilíbrios, de ações e de hábitos danosos, originados por nós mesmos em diversas ocasiões na vida atual e em vidas passadas. E para que nós fixemos possibilidades ideais para o estabelecimento da consciência em termos de valores éticos morais, é preciso estarmos agora atentos a colocar atenção, cuidado, naquilo que podemos perceber como positivo, como nobre, como importante para fixar no nosso conteúdo consciencial. Porque, vejam, quando diante de circunstâncias problemáticas que poderiam ocorrer com qualquer um de nós ficamos alimentando aquelas ideias e pensamentos ruins que se somam ao material conflitivo que já temos no nosso inconsciente, no nosso psiquismo. É evidente que isso é campo para desastres emocionais e psicológicos, né? Porque nós já temos bastante material de baixa qualidade no nosso inconsciente. É preciso que agora desenvolvamos cuidados e atenção para os valores positivos, para as boas emoções, para os momentos de superação de dificuldades que venhamos a passar. E não alimentar
aspectos negativos ou pessimistas de ocorrências, porque desse tipo de material todos nós já temos de sobra. De forma a guardar memórias que contribuam por estímulos para o próprio engrandecimento, para a harmonia pessoal. Convidado aos padrões do bem-estar, busca com sofreguidão o autoflagelo, utilizando-se de mecanismos masoquistas para inspirar compaixão, quando possui equipamentos preciosos que fomentam e despertam o amor. Esse item aqui, Joana nos advertindo, nos chamando a atenção para aquilo que normalmente é padrão de atitude nas pessoas que não estão trabalhando o seu despertar espiritual, né? O despertar do seu eu profundo, a percepção dos valores espirituais da vida e que se envolve de forma desairosa em experiências que por si só já são desagradáveis, mas depois ficam remoendo isso dentro delas. E quando isso ocorre, Joana aqui lembra, a pessoa acaba buscando situações de autoflagelo, de mecanismos masoquistas, de ficar sofrendo duas vezes. Sofre aquela experiência que já não foi agradável, mas depois, pela lembrança contínua, pela alimentação da imaginação em torno daqueles aspectos negativos, é aí que está o mecanismo masoquista de sofrer de novo. E por trás de tudo isso, Joana diz, para inspirar compaixão, quando possui equipamentos preciosos que fomentam e despertam o amor. Então, meus amigos, não estejamos atrás de despertar compaixão por experiências ou problemas que tenhamos passado. Extraiamos as lições, os aspectos positivos que aquela experiência possa nos ter dado e esqueçamos, não alimentemos a recordação de aspectos negativos. Este é um estágio que remanesce do primitivismo do instinto, antes da fixação da consciência, aprisiona-se aos atavismos dos quais se deveria libertar e cerra as possibilidades que lhe faculta os voos mais altos do sentimento e da razão. Então, essa característica de se fixar em aspectos negativos, geradores de masoquismo, e provenientes desse estágio que remanesce do primitivismo do instinto. Aprisiona-se aos atavismos, né, às memórias hereditárias negativas, das quais se deveria libertar. E cerra, fecha as possibilidades que lhe facultariam voos mais altos do sentimento e da razão. Em resumo, isso é do seguinte modo: ou nós extraímos lições e aprendizagem de experiências difíceis que tenhamos passado, dando atenção e lembrança só a aspectos positivos, ou agimos assim, ou abrimos campo para alimentar recordações de fatos difíceis que tenhamos passado, abrindo portas para a vivência de um nível de masoquismo e de autossofrimento que, de fato, não nos traz nada de positivo. É apenas um mecanismo gerador de uma busca de compaixão da parte dos outros para aquilo que a gente tenha passado.
A consciência é uma conquista iluminativa. A sua preservação resulta do esforço que estabelece o caráter do ser. Todos os seres passam pelos mesmos caminhos, experimentam equivalentes desafios. A partir daqui, Joana vai resgatando observações e esclarecimentos para trabalhar o aspecto positivo, né, da consciência e da sua ligação com o caráter. Então, a consciência é uma conquista iluminativa. Não vem de graça. É do esforço evolutivo do ser. A sua preservação resulta do esforço que estabelece o caráter do ser. E no final aqui ela lembra um aspecto que é muito importante para todos nós. Todos os seres passam pelos mesmos caminhos e experimentam equivalentes desafios. Essa lembrança de Joana tem um aspecto muito importante. O aspecto de estarmos esclarecidos e conscientes de que todos nós fomos criados por Deus no mesmo nível de possibilidades evolutivas e de progresso. E de que experiências difíceis que estejamos a passar, tenhamos certeza, outros também já passaram e fazem parte necessária para o progresso e para a evolução de todos nós. Ter consciência disso é muito importante, porque ajuda-nos de uma forma sutil, mas importante, de não abrirmos mais portas para essas induções masoquistas de busca de compaixão, por estarmos cientes de que essas dificuldades, os problemas que surgem no nosso caminho, são necessidades evolutivas comuns a todos nós que estamos no mundo de provas e expiações. Fixa nos painéis da memória os teus momentos de júbilo. Por mais insignificantes sejam, a sucessão deles dar-te-á uma vasta cópia de emoções estimuladoras para o bem. Esquece os insucessos, após considerares os resultados proveitosos que podes aurir. Realmente, meus amigos, criar o hábito de darmos atenção e de nos prendermos só aos aspectos positivos e de aprendizagem do que passamos na Terra, é um hábito que precisa ser bem trabalhado em nós. Ele, voltando aqui o texto, fixa nos painéis da memória os teus momentos de júbilo. Alimenta e guarda a recordação só daquilo que foi bom, positivo, com o qual aprendemos. Esquece os insucessos após considerares os resultados proveitosos que podes aurir. Esse trabalho nós somos chamados a realizar diariamente, né, de estabelecer esse novo nível de compreensão da vida, abrindo-se a que ele estabeleça hábitos e condicionamentos em nós. Quando algo de bom, de positivo te aconteça, comenta sem estardalhaço. Revive e deixa-te penetrar pelo seu significado edificante. A consciência consegue descobrir os valores mais insignificantes e torná-los estímulos para outras conquistas. Então, Joana começa aqui, continua aqui, batendo com o mesmo martelo na nossa mente sobre a fixação
desse novo condicionamento, no estabelecimento desse novo hábito de pensarmos. Quando algo de bom, de positivo te aconteça, comemora, lembra, fixa, deixa-te penetrar pelo seu significado edificante. E finalizando, ela ainda lembra de que a consciência descobre valores, por mais imperceptíveis, por mais insignificantes, podendo torná-los estímulos para outras conquistas. Por hábito doentio, as pessoas se fixam nas ocorrências malsãs, abandonando as lembranças saudáveis. Perdem, assim, as memórias superiores e acumulam as reminiscências perturbadoras que ocupam os espaços mentais e emocionais. Então, aqui é uma advertência para todos nós. Porque, para a maioria da humanidade, que ainda não busca os valores mais importantes, que são os espirituais, tem esses hábitos que estão bem associados a uma certa perspectiva pessimista da vida. E é perfeitamente compreensível, tá? Porque para as pessoas que acham que a vida começa no berço, termina no túmulo, para as pessoas que não conseguem perceber nos desastres, nos acidentes, nas tragédias, que fazem parte, muitas vezes, do dia a dia de muitos de nós, para essas pessoas é fácil estabelecer-se uma visão pessimista da vida e de se prender mais aos aspectos negativos de ocorrências do que aos positivos. Mas nós, que estamos trabalhando a percepção espiritual da vida, tal como a doutrina espírita nos possibilita, nós podemos e devemos estar mais atentos e trabalhando mais o destaque e a lembrança daquilo que é positivo, daquilo que deixou lição de aprendizagem, e não ficar alimentando algo triste, algo ruim, sem que a percepção dessa lembrança nos traga uma lição, uma advertência, uma aprendizagem. Os episódios de consciência de pequeno e grande porte formam o caráter, que é a linha mestra de conduta para a vida. A decisão e o esforço empregados para alcançar novas metas evolutivas desenvolvem o caráter moral. Já aqui no final da lição, nós estamos nos aproximando disso. Joanaí já vai fazer as referências que associam consciência e caráter. Então, os episódios de consciência de pequeno e grande porte formam o caráter, que é a linha mestra de conduta para a vida. E também importante quando ela diz assim: a decisão e o esforço empregados para alcançar novas metas evolutivas desenvolve o caráter moral. Então, nós aqui, que estamos ficando mais atentos e mais esclarecidos sobre a importância do armazenamento das memórias boas e positivas das ocorrências do nosso dia a dia, e de que elas são fomentadoras do caráter moral nosso, a nossa experiência de vida começa a mudar, né? Nós, de fato, passamos a perceber como é importante a percepção, o ponto de vista espiritual da realidade da vida como nos é apresentada pela doutrina espírita. E concluindo,
O caráter saudável, disciplinado e responsável define o homem de bem. Verdadeiro protótipo, verdadeiro modelo, que não se detém nem desiste quando lhe surgem obstáculos tentando dificultar-lhe o avanço. Caráter saudável, que é o caráter que todos nós desejamos estar cada vez mais fixando em nós. Disciplinado e responsável, define o homem de bem. Verdadeiro protótipo, que não se detém nem desiste quando surgem obstáculos. E realmente, quando nós estamos envolvidos nessa percepção positiva da vida, de aprendizagem, de progresso, de evolução, sejam quais forem as situações ou circunstâncias que aparecem no nosso caminho, nós estamos sempre atentos na busca de aprendizagem, de lições de aprimoramento moral e espiritual. Pedimos àqueles que tenham nos acompanhado, venham a nos acompanhar, compartilhem essas informações. Para nós é muito importante estarmos aqui juntos divulgando a doutrina espírita. Uma excelente tarde para todos e um bom domingo.